Nós vivemos de uma geração do prazer imediato. Queremos tudo rápido. Comida rápida, vídeos rápidos, respostas rápidas, prazer rápido. Mas existe algo perigoso acontecendo, gente, quando o cérebro se acostuma a receber prazer sem esforço. E hoje vocês vão saber o mal do vício pornográfico. Indústrias de bilhões, trilhões de dólares, reais, enfim. Os sites mais assistidos do mundo, mas que infelizmente faz homens, mulheres, casamentos, jovens se destruírem por dentro. Aqui, hoje, agora, no canal Jonas Pensador. Antes de mais nada, se inscreva no canal Jonas Pensador, curta, comente, compartilha. Ajuda! 200 inscritos. Esse é o meu objetivo até o final do ano. O que vocês acham? Vão comigo nessa jornada ou não? Tamo junto. E vai começar o vídeo agora! E meus pensadores, galera, sinceramente, quando eu estava fazendo esse roteiro, pensadores, eu comecei a perceber como pessoas estão se destruindo, se definhando devido a esse vício. O vício em si, para qualquer coisa, é um mal gigante. Mas para esta, tem algumas coisas particulares nos quais eu gostaria de mostrar para vocês. A pornografia, pessoal, se tornou uma das maiores indústrias da internet. Uma das maiores indústrias da internet. Milhões de pessoas acessam todos os dias. Em silêncio. Escondidas. Muitos dizem, eu paro quando eu quiser. Não tem problema, eu paro quando eu quiser. Quando eu quiser, eu paro. Se engana você. Mas se é tão fácil parar, por que tantas pessoas escondem? Por que tantas tentam largar e não conseguem? Aquele negócio assim, não, eu vou assistir só essa vez. Amanhã eu vou parar. E nunca param. E nunca param. Aí, o que acontece? Aí protelam, postergam esse bloqueio, esse pare, e vai se definhando. E vai se destruindo. Bem, agora eu vou falar sobre o tamanho desse problema, para contextualizar, para vocês entenderem bem. E antes de falar sobre esse vício, precisamos entender o tamanho disso. Hoje os maiores sites pornográficos, gente, do mundo recebem bilhões de acessos. Bilhões de acessos mensais. Não estou falando de anos, estou falando de meses. Só o Pornhub e Pornhub, eu acho que é isso que é o nome do site, registrou cerca de 5,25 bilhões de visitas por mês em 2024. Caramba, velho, misericórdia. Alguns levantamentos apontam mais de 42 bilhões de acessos anuais. Olha que loucura isso, cara. A plataforma pornográfica com a média superior a 100 milhões de visitas por dia. 100 milhões de visitas por dia. Quem dera essas pessoas assistissem o canal Jonas Pensador, hein? 100 milhões de views, oh meu Deus, glória! Só que não. Ainda não. No Brasil, pesquisas mostram milhões de consumidores ativos. Milhões. Um levantamento apontou que cerca de 22 bilhões de brasileiros consumindo pornografia, sendo aproximadamente 76% homens. Não estou dizendo que o público feminino não acessa, mas é mais fácil, ou o homem é mais propenso a visitar esses sites. Infelizmente. Pensa nisso. Se estivéssemos numa sala com 10 homens, 10 parças,
estatisticamente falando, grande parte deles já teve contato frequente com pornografia. E muitos começaram ainda na adolescência, ou quando era criança. Tiveram acesso a esses sites. Estudos brasileiros apontam que homens costumam iniciar o contato por volta dos 13 anos de idade. Muito novo. Muito novo. Ou seja, estamos falando de algo que muitas vezes começa antes mesmo da maturidade emocional estar formada. Quando criança. 9, 10, 11, 12, enfim. Me lembro que meus amiguinhos na minha escola falavam sobre isso já. Naquele tempo, em 1990, década de 90, que talvez a internet fosse muito complicado, mas tinham revistinhas, enfim. Sempre movimentou muito essa indústria grande, de bilhões. Bem, vamos falar um pouquinho sobre dopamina. Eu creio que seja interessante vocês saberem sobre isso, porque talvez seja isso que leva você ao vício. Então, o que a dopamina tem a ver com isso? Muitas pessoas pensam que a dopamina é o hormônio do prazer, mas ele está muito mais ligado à busca pela recompensa imediata. Sabe? Aqueles videozinhos do Reels, TikTok. Por que esses vídeos curtos estão fazendo tanto sucesso assim? Toda vez que o cérebro encontra algo extremamente estimulante, ele libera uma dopamina. Libera dopamina. Aí o cérebro aprende. Isso é bom. Faz de novo. Isso é bom, faz de novo. Isso é bom, faz de novo. E aí, faz de novo e várias vezes. A pornografia gera uma descarga intensa desse sistema. O problema, o cérebro não foi projetado para receber níveis tão altos de estímulo constantes. Não foi. Ele foi criado para recompensas naturais. Como, por exemplo, no passado, estou em uma fazenda, estou plantando aqui algumas verduras, enfim. Vai crescer e quando crescer, eu vou ter a minha recompensa, ou seja, a recompensa natural. Isso se quebrou com a internet, com esses vídeos rápidos e com a pornografia. Ele foi criado para recompensas naturais como amizades, relacionamentos, propósitos, conquistas, afetos, conexão humana. Só um dos exemplos nos quais eu quis falar para vocês. Mas a pornografia oferece prazer instantâneo, sem esforço, sem construção, sem espera, sem vínculo nenhum. E aí, o perigo do prazer imediato. Você não tem essa recompensa natural, é tudo imediato, o seu cérebro se acostuma. Então, por que esse perigo imediato? Por que esse perigo desse prazer imediato? Vamos lá, o cérebro começa a aprender algo perigoso. Se eu me sinto mal, existe uma recompensa rápido disponível. 24 horas, é só um clique ali, eu consigo essa dopamina. Tristeza? Pornografia, ansiedade. Pornografia, solidão, frustração. Isso começa a criar um caminho automático. A pessoa não aprende a lidar com emoções. Porque tudo ela vai procurar na pornografia. Se ela está com solidão, se sentindo só, pornografia. Frustração, pornografia. Tristeza, pornografia. Ela vai buscar isso porque a mente já está acostumada àquilo. Isso começa a criar um caminho automático. A pessoa não aprende a lidar com essas emoções, aprende a fugir delas através da pornografia.
Tá triste, eu vou lá, acesso e tenho esse prazer imediato e a minha mente libera ali a dopamina e eu fico relax por um tempo e depois volta tudo ao normal. Aí eu tenho que utilizar, é por isso que se tem viciados em nicotina, crack e dentre outras coisas. É o mesmo sistema praticamente. Tudo aquilo que vira fuga emocional tem potencial para virar prisão. Eu vou falar bem claro para vocês, prisão. O problema do prazer imediato é que ele enfraquece nossa capacidade de sustentar processos. E a vida é feita de processos. Um casamento é processo, uma faculdade é processo, um sonho é processo, um negócio é processo, uma cura emocional é processo, tudo é um processo. Mas o cérebro se acostuma a recompensas instantâneas, começa a perder a tolerância à espera. Gente, olha, eu estava tão viciado nesses vídeos curtos que liberam uma dopamina assim de um alto nível tão rápido que eu não estava tendo paciência para assistir um filme de 1h30. Esse que faz com o cérebro. A pornografia é a anestesia emocional. Talvez o maior erro seja acreditar que a pornografia é apenas sobre sexo. Muitas vezes, ela é sobre a dor. Diversos relatos de pessoas em recuperação mostram associações frequentes entre pornografia, solidão, ansiedade, estresse e sentimentos de vazio internos. Por quando a pessoa assiste, por alguns minutos ela não se sente rejeitada, não sente medo, não sente inseguranças, não sente abandonos, não sente abandonos isso, mas quando acaba, tudo continua lá. Não muda basicamente nada. Por isso muitas pessoas entram num ciclo vicioso. Dor, pornografia, alívio, culpa, novamente e assim por diante. Não para. Não para. A pessoa sempre vai buscar aquela fonte. E é uma fonte tão acessível atualmente que é só um clique você está lá. O impacto nos relacionamentos. A pornografia ensina algo muito perigoso. Prazer sem intimidade. Prazer sem vulnerabilidade. Prazer sem construção. Os relacionamentos reais funcionam exatamente ao contrário. Relacionamentos exigem sim conversas, paciência, entrega, respeito, presença emocional e muitas outras coisas. Tá? Muitos estudos têm observado relações entre consumo frequente de pornografia e dificuldades na satisfação relacional e sexual em determinados contextos. Porque o exemplo dele é ali na pornografia. E aí? Você acha que isso pode se fazer real? Em um relacionamento sério com uma pessoa? Não, né? Obviamente não. Uma frase forte. A pornografia oferece estímulo. O amor exige conexão. E aí? Como uma pessoa viciada em pornografia consegue se conectar a outra pessoa? Às vezes até começa a namorar uma pessoa, mas aí, devido ao fato de ter esses vícios, acaba tendo problemas no relacionamento. Complicado, né, gente? Então, pessoal, o que a Bíblia diz a respeito disso? Mesmo para quem não é cristão, existe uma reflexão muito profunda aqui. Muito profunda. E Jesus disse: quem olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela em seu coração. Quem olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela em seu coração. Mateus 5:28.
O foco não era apenas um comportamento externo, era aquilo que alimentamos internamente. A Bíblia também diz: não me deixarei dominar por coisa alguma. 1 Coríntios 6,12. E talvez essa seja a pergunta mais importante deste vídeo. Escuta, você controla esse hábito ou ele controla você? O que você acha sobre isso? Qual é a sua resposta? Você controla esse hábito ou ele controla você? Porque a questão central da Bíblia é a liberdade, correto? E liberdade não é fazer tudo o que você quer. Não é. Não é fazer tudo o que você quer. E não é ser escravo de nada. E é aquilo que está acontecendo. Quando você vicia em algo, principalmente quando é pornografia, vício em pornografia, você vira escravo daquilo. A questão é o seguinte. Andrea Veronte, eu esqueci o nome dela agora, gente. Ela estava em podcast e ela falou sobre esse vício pornográfico. Ela é psicanalista, não sei se ela é psicóloga, mas psicanalista com certeza. E ela tem vários podcasts. E ela estava em um e ela falou que o vício pornográfico é muito difícil porque você está lá sendo viciado em pornografia, você assiste um determinado conteúdo. E aquele conteúdo se torna para sua mente algo normal. Aí você tem que procurar uma dopamina, algo mais hard, para você se satisfazer. E assim por diante, assim por diante. Você escala, sabe, conteúdos mais intensos para que você se sinta satisfeito. E aí onde vai parar esse vício? Aí você assiste um vídeo que está lá, se relacionando sexualmente um homem e uma mulher. E aí você escalona. Aí se torna normal isso, esse vídeo, esse primeiro conteúdo. Aí você escalona para uma coisa mais hard. Depois escalona para uma coisa mais intensa. E aí que mora o perigo. É um ciclo que puxa outro vício, que puxa outro, que puxa. Quando você vê, você está vendo coisas muito mais horripilantes que você imaginava, que você imagina. A pornografia promete prazer, mas muitas das vezes entrega a dependência. Promete alívio, mas frequentemente aprofunda o vazio. Promete satisfação, mas faz muitas pessoas perderem a capacidade de encontrar prazer nas coisas simples da vida. Coisas simples se torna inúteis. Talvez o maior problema da pornografia, gente, não seja aquilo que ela mostra. Talvez seja aquilo que ela vai apagando aos poucos. Então você começa a ver a outra pessoa como objeto. Você não vê mais a pessoa como sua esposa, seu esposo, enfim. Ela vira algo, vira um objeto de prazer, digamos assim. A capacidade de esperar, de construir, de se conectar, de viver intimamente, intimidade real, de lidar com emoções reais, de sustentar processos, acaba. Tudo aquilo que oferece recompensa sem esforço parece maravilhoso no começo, mas quase sempre cobra um preço depois. A pergunta não é apenas que você consome pornografia, não é isso. A pergunta é, quem você está se tornando por causa dela? Então, gente, para finalizar, se esse vídeo fez sentido para você, se você percebe que isso se torna uma fuga constante, procura ajuda. Porque ninguém vence uma prisão apenas
tentando resistir dela. A verdadeira mudança começa quando entendemos aquilo que estamos tentando anestesiar. Ok, pessoal? Então, por favor, galera, meus pensadores, tome muito cuidado com os vícios. O vício te aprisiona, te escraviza. E o pior é que o ciclo disso é muito preocupante, porque você começa com o conteúdo, aí aquela dopamina já começa a ficar muito fraca, e você tem que colocar conteúdos mais intensos para se satisfazer. Como a doutora Andrea falou no podcast, acaba com zof, pedof e outras palavras nos quais não é interessante falar aqui na internet. É esse buraco que te afunda. Se você tem vícios em pornografia, é muito difícil parar, eu sei disso. Mas faça um compromisso com você mesmo. Isso está te destruindo. Destruindo socialmente, profissionalmente, espiritualmente, com certeza. Conjugalmente, te destrói completamente. Beleza? Continua com o relato. Segunda parte do vídeo vai continuar com o relato. Interessantíssimo. Um testemunho de vida interessantíssimo. De um cara ator que era viciado, que se separou da esposa por causa disso e começa a falar pro mundo sobre isso para se libertar desse vício, dessa indústria imensa que faz com que homens e mulheres se escravizem, se tornem pessoas fantoches, né? Que vivam no automático e viciados em dopamina. Continua, vídeo 2, parte 2 do vício pornográfico. Deus abençoe, juízo, se inscreva no canal Jonas Pensador, compartilhe, curta, comente e aguarde parte 2 sobre vício pornográfico. Até!